Boa noite, meu nome é Rodrigo Faria e hoje eu estou aqui para apresentar um trabalho que foi desenvolvido em conjunto com o professor Luiz Gomes Júnior. Ambos somos da UTF-PR e nosso trabalho está relacionado ao desenvolvimento e aplicação de uma biblioteca em Python para explicabilidade de outliers ou outlier aspect mining. Então, o que é uma observação outlier? Basicamente é uma observação que se destaca das demais do seu conjunto. Pode ser uma compra fraudulenta no cartão de crédito, pode ser uma falha em um motor ou pode ser um peixe vermelho em um cardume de peixes azuis. Como vocês provavelmente já sabem, a gente já tem um conjunto de técnicas bem consolidado que se propõe a identificar quais são essas observações dado um conjunto de dados, mas o problema é que o Outline Aspect Mining visa resolver identificar quais as características dessa observação a tornam uma observação discrepante, porque a grande maioria dos algoritmos de Outlier Detection são black box, então eles conseguem discriminar uma observação outlier das demais, mas eles não conseguem explicar o porquê ela foi escolhida como uma observação discrepante. A nossa motivação de desenvolvimento dessa biblioteca vem de que a gente já tem diversas papers e surveys que apresentam resultados interessantes de OAM, mas não foi encontrado, a gente não encontrou nenhuma implementação de fácil uso ou bem documentada desses algoritmos. Então, o que a gente se propôs a fazer aqui era implementar de fato para essas técnicas que estão disponíveis no âmbito acadêmico para que as pessoas possam utilizar, né, na indústria ou na sua própria pesquisa, no seu próprio projeto. A gente não criou nenhuma técnica de OAM nova, a gente só fez a implementação e disponibilizou ela para a comunidade. E como que a gente faz isso? Existem algumas categorias diferentes de algoritmos de OAM, mas a gente vai focar aqui no Score and Search, que basicamente combina algoritmos de Score e Search. O algoritmo de Score é o algoritmo que vai avaliar o quanto uma observação é outlier em um subespaço específico, e o Search vai dizer quais subespaços devem ser avaliados. O IPF, ele é um exemplo implementado de algoritmo de Score, e como ele avalia que o quanto uma observação é outlier em um subespaço, ele faz sucessivos cortes no conjunto até que a observação seja isolada. Aqui a gente pode ver que com apenas 3 cortes foi possível isolar essa observação, que quer dizer que nesse subespaço essa observação ela tem um alto índice de outlier. Enquanto aqui, com 7 cortes, foram necessários 7 cortes para isolar essa observação, então ela seria menos outlier, então assim a gente consegue avaliar de forma quantitativa o quanto uma observação é outlier em certo subespaço, e a gente compara diversos subespaços do mesmo conjunto para dizer quais as características desse conjunto de fato tornam a observação mais outlier. Muito bem, aqui está o repositório com todo o código, está disponível para a comunidade, está documentado, está testado, a gente tem aqui a explicação sobre como instalar, a gente disponibilizou o pacote no PyPy, então com o pip install Python AM você já vai conseguir se beneficiar de todos esses benefícios que eu mencionei da utilização de técnicas de OAM. A gente explica brevemente o que é OAM, o que é o Score and Search, explica brevemente o IPF, o Simple Combination, que é a função implementada de Search. Um pouco mais sobre a arquitetura, enfim, alguns exemplos de utilização da biblioteca já estão disponíveis aqui. E se você desejar avaliar ou ter acesso a implementações, a documentação específica de algum método, alguma classe, você vai ter disponível aqui. Então, você pode ver que aqui em visualização a gente tem exemplos das visualizações disponíveis e também explicação quais parâmetros utilizar, enfim, tudo discriminado em detalhes sobre cada método e classe disponível na biblioteca. A biblioteca foi testada e avaliada em diferentes contextos, mas o que está presente no corrente de trabalho está relacionado a dados municipais ligados à pandemia de Covid-19. Então, nosso DataFrame tem dados de confirmados, mortes, entre outras features ligadas à pandemia. Nessa primeira parte do notebook a gente só faz algumas transformações e agregações, enfim, para que a gente chegue então na análise dos outliers. Então aqui a gente roda o algoritmo LOF para entender quais são as cidades mais distantes do grupo e a gente faz então uma ordenação para ver que Cuiabá, Porto Alegre e Laranjal do Jari são as cidades mais distantes do restante nesse conjunto de dados. Para quem está familiarizado com o Z-Score, pode ser uma técnica muito interessante para fazer análises de OAM unidimensionais. A gente já disponibilizou essa função dentro da biblioteca. Vocês podem ver que é muito fácil a utilização, apenas 3 linhas. Aqui fica um pouco longo porque a gente ainda faz ordenação pelo LOF Score e a gente dropa as colunas que não são interessantes, mas com uma chamada de função em 2 parâmetros você já consegue ter um Z-Score Heatmap disponível. E aqui a gente de fato começa a utilizar o Score and Search. Então a gente faz o instanciamento de uma classe de IPF e uma de Simple Combination, que é a nossa função de search, e também muito simples, você apenas seta os parâmetros e aí você já consegue rodar, por exemplo, a técnica de OAM para Cuiabá, por exemplo, aqui a gente fez com mais 2 linhas de código, a gente conseguiu rodar essa técnica de Score and Search, a gente consegue ver que o conjunto das colunas de mortes e confirmados é o que diferencia essa cidade das demais. Então aqui a gente também fez essa mesma análise para Porto Alegre e Laranjal do Jari, mas a gente vai detalhar um pouco melhor essas 2 cidades, né, no trabalho escrito. Então basicamente é isso, vocês podem ver que com pouquíssimas linhas e com com uma facilidade muito grande você já consegue se beneficiar das técnicas de OAM disponíveis. E é isso, muito obrigado pela sua atenção.